Pai do Senhor para todos, que atrás aqui vamos falar para a nossa edificação. A igreja passará pela grande tribulação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, crê que a igreja passará sim pela grande tribulação, ok? Então vamos ver um vídeo que mostra que a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? A igreja passa pela grande tribulação. A visão majoritária da escatologia brasileira é que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tem um arrebatamento, acontece antes e é secreto. Depois tem a tribulação e Jesus volta 2 vezes. Não. A volta de Jesus é um ato único, acontece de uma vez. E ele é pós-tribulação. Foi também dado que pelejasse os santos e os vencesse. Mas quem são os santos? É a igreja. Quem está pelejando contra os santos? O anticristo. Em que período? Na grande tribulação. Então, no período final, a igreja estará aqui, ela não será arrebatada, ela passará pela tribulação e sofrerá a perseguição final e a mais forte. Meu irmão, haverá morte e sofrimento, mas a palavra para nós é suporte. Aguente. Ok. Quando ele diz aqui que a igreja passará pela grande tribulação e haverá morte e sofrimento, ok? Primeira coisa, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que aquele que guardar a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ele pega essa palavra quando diz da hora, significa antes de acontecer, Deus vai dar livramento. Aí ele traduz por da hora por na hora. Então, na hora significa Deus dá livramento dentro da grande tribulação. Mas ele diz que muitos vão morrer, ok? Então é livramento ou é morte que vai acontecer, ok? Mas vamos lá. Para o pós-tribulacionista, ele diz que a igreja passará pela grande tribulação. Veja esse versículo, Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, que diz assim: porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde agora, nem tampouco há de haver. Aí o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Para o pós-tribulacionista é a igreja. Então, a igreja estará no período da grande tribulação, porque a igreja é chamada de santo, a igreja é chamada escolhido, ok? Na visão pós-tribulacionista. Agora vamos ler o versículo 19, ok? Aí você volta, o versículo antes diz assim: mas ai das grávidas e das que amamentais naqueles dias. Aí diz o 20: e orai para que a vossa fuga não se aconteça no inverno e nem no sábado, ok? A nossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aí porque o versículo 21 diz: agora haverá tão grande aflição como naquele grande dia, ok? E nem tão pouco haverá jamais. Então o versículo 20 está falando que a nossa fuga não será nem no inverno e nem no sábado. Então a questão, a igreja vai guardar o sábado no período da grande tribulação? Se os escolhidos aqui, o versículo 22, mostra que aqui os escolhidos é a igreja, então o versículo 19 e o 20 está falando que nós devemos orar para que a nossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Então, se os escolhidos é a igreja, que estará na grande tribulação, então a igreja vai passar pela grande tribulação, então ele vai guardar o sábado,
Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. A igreja vai guardar o sábado no período da grande tribulação? Para você que é pós, que eu saiba, é só os adventistas que guardam o sábado, ok? E o judeu, só tem dois grupos de pessoas, adventista ou judeu, ok? Mas nosso pastor, esse aí, ele não guarda o sábado. Agora a pergunta é, na grande tribulação, ele vai guardar o sábado? Amém? Que Deus abençoe que essa palavra seja uma palavra de edificação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós queremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Como ele disse assim que não existe arrebatamento secreto, então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, no 17, diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar Jesus nos ares. Aí, o que acontece? Por que é secreto? Secreto significa Cristo para o mundo. O mundo não vai ver Cristo, porque Cristo não vem aqui à terra. A igreja que sobe. E a Bíblia diz em 1 carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Nós quem? A igreja. Quando a igreja for arrebatada, vai encontrar o Senhor nos ares. Então, assim como ele é, nós o veremos. Então, quem vai ver Cristo é só a igreja, ok? O mundo não vai ver Cristo. O mundo vai ver os acontecimentos e saber que um povo sumiu da terra, ok? Agora, quando Jesus vier, a segunda fase para Israel, então ele vai vir, Apocalipse capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, todos os olhos verá. Zacarias capítulo 14, 4 e 5, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando é que isso vai acontecer? Depois da grande tribulação. Mateus capítulo 24, 29 ao 31, logo após aquela grande aflição. Então, depois da grande tribulação, Jesus vem, todos os olhos verá, ele pisará no Monte das Oliveiras. E Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, ele vai julgar as nações. Então será o julgamento aqui na terra, não no céu, é aqui na terra. Separar bode e separar ovelha, ok? Então, para o pós-tribulacionista, ele diz que Jesus só vem uma única vinda. Se é uma única vinda, esse julgamento separar bode e ovelha será aonde? No céu ou na terra? Porque vai separar bode e ovelha. Se essas ovelhas é a igreja, então esse julgamento é aqui na terra. Mas Paulo diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Então, aquela questão, aonde será esse julgamento? No céu ou na terra? A igreja vai encontrar o Senhor aonde? Paulo diz que é no céu, que é nos ares. E esse julgamento, separação de bode e ovelha, é aqui na terra, ok? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação, que Deus recompense a cada irmão e a cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que eu possa dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.